Vamos ver se está tudo ok. Deixa eu aproveitar para ligar aqui a bateria. Ótimo. Isso. Gravação. Agora eu preciso ver aqui a transcrição. Eu não sei se está transcrevendo. Preciso ver aqui o idioma. Bom, tudo bem. Seja o que Deus quiser, tá? Bom, pessoal, bom dia. Né? Hoje é sábado, dia 2/9, 10h16 da manhã. E é o seguinte, hoje a nossa aula é sobre, né, o terceiro seminário de instrução permanente, disciplina Sociedade e Tecnologia, exercícios comentados. Como é que funciona o seminário de instrução permanente? Esse que eu estou aplicando, tá, em aula. Funciona da seguinte maneira: eu explico o assunto durante 20 minutos, sendo controlado por um coordenador que controla o meu tempo e que faz os anúncios e os avisos antes de eu começar a falar, né? E após esses 20 minutos, todos os alunos da sala têm que fazer uma pergunta para mim, vindo já com o material já lido. No caso, né, essa aula de hoje é esse livro aqui, tá? História da Ciência, tá? Da Antiguidade ao Renascimento Cultural, a apresentação e introdução, tá? A disciplina Sociedade e Tecnologia, mas eu estou dando uma introdução de História da Ciência. Então, qual que seria o papel aqui dos alunos? Todos os alunos têm que vir com o material, no caso, a apresentação e introdução lida, e a partir daí fazer 2 perguntas sobre aquilo que não entendeu. Então, quando terminar em sentido horário as perguntas desses alunos, aí volta as perguntas, mas aí a inscrição é livre para esclarecimentos ou dúvidas que não ficaram claras, que eu, enquanto professor, vou ter que responder. Um pouco mais para frente, lá pela 10ª aula, aqueles alunos que se disporem a querer fazer uma palestra, apresentar um assunto, um seminário, dar uma aula que tenha a ver com a aula de Sociedade e Tecnologia, é muito bem-vindo nesse esquema. Lembrando que nós também temos 2 resenhistas, um resenhista do banco de dados, que neste caso, como as aulas são gravadas, como os exercícios estão sendo postos no Teams, então nós já temos já o resenhista que faz que é o próprio Teams, que ele registra exatamente todo esse material que está lá, junto com a tarefa, né? Que a tarefa é a indicação de leitura, tal e tudo mais, né? E aí é registrado as perguntas. E aí, no caso, para que não precise ter um outro resenhista para anotar as respostas, então aí eu estou fazendo exatamente essa live para isso, tá? Em aula também tem uma coisa que eu esqueci, que é o seguinte: após o esclarecimento, nós fazemos um período, um momento que é de considerações, de recomendações, tá? E depois as considerações finais, tá? O seminário de instrução permanente foi uma criação do Antônio Rubio Miller e que foi atualizado e foi adaptado às novas situações dos dias de hoje pelo professor Antônio Pelizer, da FATEC São Paulo, do curso de Gestão e Turismo, tá? Um grande professor que me ensinou exatamente essa metodologia muito bacana, que me ajuda, inclusive, nas aulas. Ou seja, eu tenho o meu papel, os alunos têm o deles, e aí a gente faz uma metodologia ativa de sala de aula invertida, tá bom? Bom, eu não vou entrar mais em detalhes e vamos logo aqui para os exercícios, tá? Então vamos aqui, deixa eu vir para cá, eu tenho que pegar aqui uma turma. Eu tenho que pegar aqui, noite. Ok, 31 de agosto, mas acho que tem uma anterior aqui, 24 de agosto, exibir tarefa, tá? Deixa eu dar uma mudada aqui por enquanto. Vamos pegar aqui a primeira pergunta. Só um minutinho, tá, pessoal? Vou abrir aqui meu celular para ver se de repente está correndo tudo ok, porque afinal eu estou fazendo isso sozinho, tá? Deixa eu entrar aqui, já apareceu, adicionar esse dispositivo. Ótimo. Então, beleza, tá? Eu sei aqui. Vamos lá. A pergunta é a seguinte: lembrando que as explicações narradas nesse livro contêm a opinião do autor, por que explorar a opinião desse autor e não uma explicação mais consensual e universal? E se não tiver, por que discutir? Bom, aí no caso é o seguinte:
O autor do livro História da Ciência em 4 volumes, que é o Carlos Augusto Proença Rosa, no início ele faz questão de deixar claro a opinião dele. Por quê? Porque em algumas publicações, se o autor não deixa claro qual é o viés pelo qual ele está indo, então cabe ao leitor descobrir através da biografia desse autor e através dos seus escritos, tá? Os artigos, as publicações e tudo mais, para saber que linha ele está indo, né? Então, vamos dar uma relida aqui na pergunta. Lembrando que as explicações narradas contêm a opinião do autor? Sim. Por que explorar a opinião desse autor e não uma explicação mais consensual e universal? Porque aí o que acontece? Se você não tem como você fazer uma explicação mais consensual e universal, por quê? Porque quem escreve, escreve de acordo com aquilo que a pessoa, ela, no caso, já tomou um partido. Não existe neutralidade na ciência, tá certo? A ciência, ó, ela pode ser neutra, mas o cientista não é. Então, aí, no caso, o que acontece? Ele falou o seguinte: ele falou, ó, eu vou explicar a história da ciência de um ponto de vista positivista, mas eu vou considerar a sociologia da ciência e a filosofia da ciência, tá certo? E se não tiver, por que discutir? Bom, na verdade, precisa se discutir por quê? Porque, afinal, cada pessoa que apresenta um estudo sobre história da ciência, ela está pegando exatamente uma linha de raciocínio, um caminho, uma linha de pesquisa para poder exatamente fazer esse trabalho. Então, faz parte da história da ciência como um construto, não existe uma coisa assim única, claro, porque nós estamos falando aqui de uma disciplina que é dentro de um curso, né? uh, que é um curso da área de exatas, e nas áreas de exatas não tem muito blá blá blá, não tem muito, olha, esse cara falou isso, esse cara falou aquilo, não. Ou é zero ou é um. Então, nos cursos de exatas e nos cursos tecnológicos, é normal que o aluno queira uma explicação única, mas nas ciências humanas não é assim. Por isso que na história da ciência nós precisamos ter que discutir, porque não existe uma explicação consensual e universal. Todo autor que escrever sobre história da ciência, ele vai colocar um pouco da visão de mundo dele. Isso faz parte. E é até bom por quê? Porque aí a gente consegue ver diferentes perspectivas de uma coisa. Claro que tem alguns que fogem um pouco aquilo que se propõe, e tem aqueles que de repente delimitam muito o assunto, e aí fica exatamente uma explicação, eu não diria muito pobre, mas uma explicação tão delimitada, tão específica, que ela é necessária às vezes, quando outros vão dar explicações, de tentar ver o que estava acontecendo no entorno, tá certo? Bom, o fato do livro parecer, pelo menos no começo, um livro de filosofia ao invés de um estudo científico, se dá pelo fato do objeto do estudo, ciência da antiguidade, ser baseado totalmente na filosofia. Vamos lá. O fato do livro parecer, pelo menos no começo, um livro de filosofia, tá, ao invés de estudo científico, se dá pelo fato do objeto de estudo, ciência na antiguidade, ser baseado totalmente na filosofia, pois aí é que está. Lá no passado não existia a divisão das ciências como ocorre hoje. Então, no caso, o que era conhecimento científico era, no caso, chamado de filosofia da natureza ou filosofia natural. Quem fez isso foi o Aristóteles, o grande sistematizador na Grécia, em que ele vai pegar exatamente todas aquelas explicações que estavam sendo feitas, onde você tira a parte da sabedoria e o mito e tenta entender as coisas através dos fenômenos, suas causas, seus efeitos e tudo mais. Então, inicialmente, ele parte da filosofia para depois começar a chegar às explicações. Então, quando você faz um trabalho de história da ciência, então você precisa chegar como as pessoas pensaram o entendimento do mundo naquela época, certo? Então não é baseado totalmente na filosofia, é porque na filosofia você começa as explicações. Então é necessário sim você começar a discutir a história da ciência, porque lá no passado, quando saiu a sabedoria e começou a filosofia, ou melhor, quando saiu o mito e entrou a filosofia é uma ciência que faz perguntas, ela não dá respostas. E é exatamente por causa disso que o livro começa com essas perguntas. De onde surgiu o mundo? De onde nós surgimos? Por que as coisas são assim? Por que existe, né? Por que o céu é azul? Por que existem nuvens? E por aí vai. A partir daí é que começou o estudo da ciência, que na época era chamado de filosofia natural. Tá?
Vamos lá para o próximo, aqui. Vamos lá, tá? Sociedade e tecnologia, blá-blá-blá-blá-blá. Aqui ele fez 3 perguntas, né, mas tudo bem. Por que a cultura oriental é excluída e considerada irrelevante para a ciência? Bom, ela na verdade não é excluída do ponto de vista da história da ciência. Se nós tivéssemos tempo para poder estudar pelo menos esse primeiro volume, que já daria um semestre, nós iríamos ver que a cultura oriental ela não é excluída. E considerada irrelevante. Isso é uma visão preconceituosa ocidental que nós temos em relação aos orientais, tá certo? De não considerar o que eles escreveram, tá? Mas é uma pena que, infelizmente, esses livros aí de história da ciência, pelo menos um deles, não seja utilizado no ensino médio como uma espécie de uma leitura obrigatória para todas as ciências em geral, tá certo? Nós temos que incentivar mais leituras de livros como esses, do que a gente ficar só de tablet, de slides, de aplicativos, porque senão empobrece muito a leitura. Eu agradeço a pergunta que fez, né, tanto essa quanto a anterior lá, porque são perguntas que realmente foram muito importantes, porque são dúvidas que os alunos estão trazendo para a sala de aula por conta de uma formação que nós temos, que muitas vezes o professor é obrigado a ter que seguir determinados parâmetros curriculares, que o próprio professor sabe que às vezes não vai ajudar muito o aluno, mas se o professor tentar, digamos assim, tentar colocar um conteúdo que engrandeça aquilo que o aluno quer, muitas vezes o professor é penalizado pelos seus próprios pares. É uma questão complicada isso aí, tá? Mas, enfim, vamos lá. Segunda pergunta: qual a representatividade de Augusto Conte e quais suas benfeitorias e contribuições para a sociologia? Pô, esse aí, ele... né? Então, a representatividade de Augusto Conte é que ele representa para nós, sociólogos, o, a- o surgimento da sociologia, a fundação da sociologia, tá? E a representatividade que ele tem é que ele, pelo menos como engenheiro de formação, ele tentou formar uma nova ciência. Então, assim, é muito interessante a história do Augusto Conte como engenheiro que tenta ir para a área das ciências sociais, que assim, todo mundo critica o Conte, nós da área das ciências humanas, a gente critica muito o Conte, porque ele errou nisso, errou naquilo, mas, gente, vamos pensar vamos pensar em termos de história da ciência. Precisava-se ter uma explicação para os problemas que estavam surgindo na sociedade, que estavam sendo chamados de questão social. Os economistas eram as suas explicações, os biólogos estavam nas explicações deles e muita gente também estava querendo pegar alguma coisa da economia e encaixar com a biologia e tentar explicar as coisas como se fosse uma espécie de explicação biológica, perpassando a questão da competitividade, da luta pela sobrevivência e dando uma explicação de cunho determinista. O Conte veio para dar uma contribuição para poder falar: olha, não pode ficar tão biológica a explicação e também não pode ficar uma explicação também muito baseada em ciências naturais. Mas a formação dele como engenheiro não permitiu que ele escapasse dessa, digamos, armadilha. Mas foi importante que, com os erros deles, os outros sociólogos, Durkheim, Weber, Marx, pudessem elaborar a ciência. Porque a ciência da sociologia. Por quê? Porque ninguém de cara consegue criar uma ciência nova e já acertar. Tá? Então é muito importante. Conte também tem muita representatividade, por quê? Porque ainda as ideias dele se ecoam no mundo de hoje. Tá? Ideias de caráter assim muito óbvias para as pessoas, que falam assim: olha, tá vendo? A coisa é assim, pau que nasce torto morre torto. Ah, tá vendo aquele grupo humano ali? Ah, eles são assim, mas aí você descamba exatamente para uma espécie de preconceito. Lembrando que as ideias positivistas na área das ciências exatas, elas foram muito eficazes, porque se não fossem elas, eu não estaria aqui falando com você, porque exatamente elas permitiram que os cientistas pudessem chegar aos dias de hoje com computadores, com câmeras, com microfone, com a luz elétrica, tá, e tudo mais. Mas as ciências exatas, o positivismo não, digamos, foi muito bem sucedido. Por quê? Não diria bem sucedido, né? Desculpa. Mas o positivismo, ele não serve enquanto metodologia para explicação dos problemas sociais, né? Vamos lá.
E quais suas benfeitorias e contribuições para a sociologia? Bom, eu acredito ter explicado aqui, né, que no caso ele deu a contribuição, por quê? Porque ele saiu na frente tentando criar um método próprio para a sociologia, que era uma ciência nova. Tá? Agora, se ele errou, tudo bem, era questão de que na época ele estava fundando, ele se arriscou. Tá certo? Então, o fato dele ter se arriscado é uma benfeitoria, porque em algum outro lugar a sociologia estava para surgir, no caso da Inglaterra, se não me engano, com Stuart Mill, mas ele deu o pontapé inicial, né? Criticado ou não, Conte tem a sua importância, na sua representatividade. 3. Por que a ciência é considerada uma obra da natureza social? Não, sim, desculpa, né? Porque a ciência é considerada uma obra da natureza social. Porque a ciência é uma criação humana. Ela não é uma criação animal. Ela não é uma criação vegetal. Ela não é uma criação animal. Ela é uma criação do, digamos, do mundo superorgânico ou reino humano, certo? Então vamos lá para a próxima, né? Muito obrigado pelas perguntas. Deixa eu ver aqui, visualizado, não entregue, visualizado, não entregue, não entregue. É, o pessoal não andou entregando, né? Entregue com atraso de 3 minutos. Isso é importante que entregue, né? Perguntas referentes à leitura, apresentação e introdução do livro História da Ciência, volume 1. A ciência da maioria das sociedades antigas, baseadas em misticismo, demonstrava uma tendência de não aceitação de explicações mais lógicas e razoáveis? Não é que ela não demonstrava uma tendência à não aceitação de explicações mais lógicas e razoáveis, porque a lógica estava começando nesse período. E a razão é uma coisa que a gente vai ver um pouco mais para frente, quando há um maior desenvolvimento da consciência dos seres humanos a partir da Idade Média e do Renascimento. Então, ela era baseada em misticismos, por quê? Porque a ciência estava surgindo naquela época. Então, as explicações que as pessoas estavam tentando dar não escapavam muitas vezes de uma ligação com entidades superiores que o ser humano naquela época considerava, né? O ser humano do passado, o ser humano da antiguidade clássica e anterior a ela, era um ser humano muito integrado à natureza e que acreditava, sim, sem dúvida nenhuma, na existência de algo que o superava, né? Ele acreditava piamente e parte dessas explicações que ele dava atribuía essas causas sobrenaturais, né? Então, não é que ela não tinha uma tendência, que era muito baseada no misticismo, e não é que ela não demonstrava uma não aceitação, é porque naquele momento o raciocínio ainda estava em desenvolvimento, certo? É como você, por exemplo, tentar explicar para uma criança coisas que só os adultos conseguem ah, pensar, visualizar, raciocinar, compreende? Se nós olharmos para a história da humanidade, é claro que naquele período começaram a desenvolver a agricultura, as primeiras casas, as ruas, como as pessoas estavam se organizando. Então, nesse período, as preocupações e as visões de mundo que aquelas pessoas tinham naquele período eram um tanto diferentes das nossas, mas estava indo na direção da lógica e da razão, né? A lógica, vocês vão ver, ela se desenvolve com Aristóteles, né? 2. Qual a necessidade de explicar a natureza e qual o objetivo científico atualmente? Bom, a necessidade de se explicar a natureza é porque chegou num determinado momento em que, a partir da Grécia, quando saiu o mito e as explicações místicas, né, a chamada sabedoria, e começa a filosofia, por quê? Porque chegou num determinado momento que deu um start na cabeça do ser humano, que eles falaram assim, bom, isso ocorreu na Grécia. E se as coisas não fossem explicadas dessa maneira? E se as causas desses fenômenos fossem outras? Então, o objetivo de explicar a natureza de maneira, entre aspas, científica, começa exatamente lá com os pré-socráticos, né? Os pitagóricos, começa com os gregos, exatamente para tentar explicar que aquelas coisas que eram dado como um certo, como era daquela maneira, talvez não fossem assim. Então é o primeiro momento em que põe em dúvida se aquilo que eles viam no mundo era realmente daquele jeito, tá? E qual o objetivo científico atualmente? Bom, o objetivo científico atualmente ainda continua. Por exemplo, nós temos aí o nosso observatório James Webb, fazendo aí grandes descobertas, já estão para construir
o próximo observatório espacial, que é o Carl Sagan, se não me engano, né? Que é um grande entusiasta da ciência, lá nos anos 80, eu lembro do programa dele, Cosmos, né? Assisti muito. E hoje ainda continua, mas o problema é que é o seguinte, nem todas as instituições, elas estão com, digamos, com essa pegada, mas para poder estudar ciência pura. Isso, infelizmente, países como o Brasil, quem consegue fazer um estudo sobre a natureza, tendo como ponto de partida curiosidade intelectual, é muito difícil. A maioria de nós pesquisadores acaba indo para a Austrália, para o Japão, para a Europa, para os Estados Unidos, para o Canadá, porque às vezes até no Chile e no México, e às vezes até na Argentina, do nosso lado, porque assim, porque fazer ciência pura no Brasil é muito difícil. O país não incentiva isso, incentiva muito mais a ciência aplicada, aquela ciência que serve para dar dinheiro, que serve para alguma coisa, ou seja, que ela tenha que ser útil. Tá? Infelizmente, nem todos os institutos federais ou as escolas e faculdades de tecnologia estaduais têm, digamos assim, esse viés. Eles estão mais preocupados em formar mão de obra para o mercado de trabalho. Mas a sociedade ganharia muito mais se houvesse mais ciência, uma preocupação maior em entender e produzir ciência, subsidiar a curiosidade intelectual, porque uma vez que você consegue fazer com que haja mais interesse pela ciência, você pode ter, sem dúvida nenhuma, um profissional, um tecnólogo mais qualificado, tá? Capaz de entender a transdisciplinariedade e a interdisciplinariedade. E isso, infelizmente, não é visto aí pelas secretarias de educação, não, porque afinal eles querem que dê um conteúdo mastigado, tal, né? Cada vez com menos disciplinas como humanidades, sociedade e tecnologia, filosofia da ciência, né? Lógica, né? Muito importante, tá? Enfim, tá? Bom, eu agradeço a pergunta. Vamos lá para a próxima. Deixa eu olhar aqui. Não entregue, não entregue, não entregue, não entregue. Isolado, não entregue, entregue com 18 minutos. Vamos lá. Tá? Exercício de Sociedade e Tecnologia, baseado na primeira pergunta. Quais são os três conceitos fundamentais para o entendimento da obra segundo o autor? Tá. Aqui no começo, na introdução, ele fala de três conceitos fundamentais. Tá? O conceito de história, que não é apenas o registro de mera sucessão de fatos históricos, nem que história seja o estudo de guerras, datas e reis, mas ele dá aqui no livro, né? Ele dá uma explicação aqui na introdução, um conceito de história, depois um conceito de ciência, que é um conceito, tá? Um conceito que para alguns começa lá na Antiguidade Clássica, tá? Com a China, a antiga Índia, os Vedas, tá? O Egito, a Mesopotâmia. Tá? Para uns, a ciência começa lá. Para outros, como o autor do livro, começa na Grécia, no século V. E para outros, começa na Europa a partir do Renascimento e, se não, da Revolução Científica, que é logo após a Revolução Industrial, a primeira, tá? E o terceiro seria o conceito de pensamento. Essa daí é uma boa pergunta, né? Por quê? Porque para alguns o pensamento começa com o alfabeto, mas para outros, né, eles falam, não, o pensamento começa a partir do momento que o ser humano produziu utensílios, tá? Facas, cinzel para poder tirar o couro, que mais? Arpões para poder sobreviver. O arco e flecha, o bumerangue, tá certo? Então, o terceiro aí, no caso, é o do pensar. Quando surgiu o pensamento? Mas é uma questão muito difícil. Por quê? Porque antes da produção desses materiais, o que será que o ser humano elaborou e que, inclusive, está naqueles desenhos rupestres das cavernas? O que passava na cabeça do ser humano? É muito interessante nós pegarmos e entender o conceito de alma, alma da sensação, alma do intelecto
e alma da consciência, mas isso a gente vai ver numa outra aula aí, tá? Eu só tô dando a dica para você poder já ter essa curiosidade. Vamos lá. Segunda pergunta. Por qual motivo o autor tem como foco a ciência e sua história no meio ocidental? Então, essa lembra uma pergunta que já foi feita antes. Por quê? Porque o autor, ele, por ser também um ocidental, ele vai considerar o surgimento da ciência na Grécia. O berço da civilização ocidental é a Grécia. Então, o nosso mundo ocidental começa com os gregos. O mundo como um todo começa lá na Antiguidade Clássica, tal. Enfim, e se você voltar mais atrás ainda, a civilização deve ter começado em algum ponto da África ali, com os bandos de seres humanos indo para lá e para cá, tal, caçadores e coletores, já estavam começando a desenvolver uma agricultura incipiente, uma pecuária, né? Enfim, por aí vai, né? Mas no caso, qual o motivo que o autor tem como foco a ciência? Por quê? Porque ele, na sua visão de mundo, como a gente viu lá no começo, ele fez uma opção em dizer que vamos começar a estudar a história, né? A considerar o surgimento da ciência na Grécia. Tá? Então é isso que ele faz, certo? Beleza, obrigado pela pergunta. Entregue. Não entregue. Então, perguntas respondidas de Sociedade e Tecnologia noite, noturno. Tá? Tem uma pergunta aqui que eu gostaria de responder, que foi colocado aqui, não, por uma aluna. Vamos lá tirar a dúvida dela aqui também, afinal ela entregou, né? Vamos lá. Qual a ideia básica exposta na apresentação? Aqui ela mesma acabou respondendo. A ideia básica é de interpretar a evolução do pensamento científico e dos ramos da ciência, considerando a filosofia e a sociologia da ciência para assim ter dados e comentar sobre os ambientes sociais, políticos, econômicos, cultural, artístico, religioso, que foi o panorama da história da ciência. Perfeito. 2. Quais os conceitos apresentados na introdução do livro? Conceito de história, narrativa dos acontecimentos pertinentes dentro da ciência, conceito de ciência, entender a ciência como conjunto de teorias positivas constituídas de princípios, leis naturais e como um conjunto coordenado de conhecimentos racionais e abstratos. Conceito de pensamento científico, evolução do espírito científico e desenvolvimento das 6 ciências fundamentais. Perfeito! Com isso aqui a gente já resolve essa questão aqui de sociedade e tecnologia, tá? Bom, vamos aqui agora. Essa foi respondida 24, 31. Eu acho que nesse de 31 eu apenas fiz aqui, vamos ver qual hora que é. Deixa eu dar uma olhada aqui, acho que vai repetir. Tá, tá. Então, não, esse aqui é ainda do primeiro, tá? Deixa eu ver aqui também. Opa, deixa eu ver, instruções. Tá, ok. É do capítulo 2, a ciência moderna, que é esse é o volume 1, né? Da Antiguidade ao Renascimento Científico, e esse aqui é o volume 2, tomo 2, a ciência moderna, tá? Opa, deixa eu colocar aqui. Aqui a janela abriu, aqui agora o quarto ficou claro, né? É que tá batendo muito sol. Então vamos voltar aqui no caso, né? Vamos voltar aqui. Ideias básicas e secundárias. Ideias básicas são a ciência e a filosofia, que se modificam com base em seu contexto na história. Já as ideias secundárias seriam as correntes de pensamento da filosofia e ciência, como tomismo, renascimento, racionalismo. Conceitos, evolução e comparação da ciência moderna com a ciência antepassada, que era mais filosófica. Então, aí, no caso, a pergunta que eu fiz foi a seguinte: qual era a ideia básica? Qual era a ideia secundária? Quais são os conceitos? Tá? Os conceitos e o contexto. Então, aqui no caso, houve um pequeno. Deixa eu só fechar aqui a janela um pouquinho. Vamos lá, tá? A ideia básica está correta. Ciência e filosofia que se modificam com base no contexto da história, que é, no caso, como a gente vê aqui, o Renascimento. Mas os conceitos, aí seria, no caso, qual é a pergunta do conceito de evolução, qual é o conceito de ciência moderna, tal, e o contexto, tá?
Tá certo? Idade antiga, média e moderna, ou seja, na passagem do mundo grego, passando pelo início da Idade Média até chegar no Renascimento, tá? Bom, ou enfim, tá? Então vamos pegar aqui essa questão, né? Vamos dar uma destrinchada aqui. O que acontece, tá? Nesse período, opa, deixa eu tirar aqui o nome. O que acontece nesse período aqui é o seguinte: a ciência moderna surge num debate ainda entre Aristóteles, que estava sendo, digamos, apropriado naquilo que lhe interessava para a igreja nesse período, com as ideias de Arquimedes, tá certo? Aristóteles, o grande sistematizador, tá, da ciência, tanto que é atribuído a ele o surgimento da filosofia natural ou filosofia da natureza, as explicações do mundo, tá certo? Que ele dá uma sistematizada naquele conhecimento, e no caso Arquimedes, que seria com quem iria surgir no caso, a ciência ou arte mecânica. Então, o que acontece nesse período é o seguinte: com o desenvolvimento do capital, com o surgimento e desenvolvimento do capitalismo, através das cruzadas, através do renascimento comercial, os burgos, tá? A unificação dos feudos e as diferentes moedas em uma moeda única, a circulação dessa moeda dentro do feudo, que agora é o Estado Nacional Absolutista, né? Os comércios, as feiras, tudo isso fará com que há uma aproximação entre filosofia da natureza, de Aristóteles, com a ciência, com artes mecânicas de Arquimedes. Isso vai se dar no surgimento das corporações de ofício e na transformação do trabalho artesanal em artesanato profissional, de artesanato profissional para manufatura, de manufatura às corporações de ofício e nas corporações de ofício os sistemas doméstico, familiar, de corporações e o sistema fabril. Esse sistema fabril ele vai vingar porque é ele que vai fazer a junção entre filosofia e entre explicações filosóficas, tal, pensamento filosófico com as ciências mecânicas. E aí a gente tem a aproximação do filósofo da natureza com o artesão. E aí a gente cria um tipo novo, né, que é o chamado cientista, que agora não é apenas um cientista da natureza, não, é simplesmente chamado de cientista, e esse período sai a filosofia da natureza, não que ela sai, mas ela se transforma em ciência, tá? Então, vamos lá, conforme solicitado as questões acima, vejo que o conceito desse livro falar da evolução da ciência, separação entre ciência tá. Ele fala aqui o seguinte: falar da evolução da ciência e separação entre religião e ciência, está correto. Que para evoluir naquela época era necessário subordinação aos estudos científicos. Para a evolução, teria que, de certa forma, ter uma aprovação da religiosidade. Tá, e é isso que eu entendi, adorei a leitura, porque até hoje eu não saberia dizer que a sociologia é considerada uma ciência. Olha aí, ó, tá vendo? Então, o aluno que eu aqui procurei preservar o nome dele aqui, ele já está fazendo, ele já respondeu aqui no caso que, como eu disse agora há pouco, a ciência defendia um certo aristotelismo, com um pouco de platonismo, aonde lhe interessava. Mas não que a ciência, não que a religião ou que a igreja não fizesse estudos lá dentro, em cima de coisas que não lhe interessavam e mantinham fechados, certo? Mas acontece que com essa aproximação entre os antigos filósofos da natureza e agora com os, digamos, os servos que trabalhavam exatamente nos seus ateliês, nas suas oficinas mecânicas, que depois vão se organizar em corporações de ofício, eles vão começar, sob o financiamento dos burgueses, que eu esqueci, do mecenato, né? É importante a gente lembrar da importância da família Médici, né? Medici, né? Em Florença. É importante que a gente saiba disso, por quê? Porque conforme as coisas vão se transformando, então isso mostra exatamente o quê? O caráter social da produção da ciência vindo das bases, das camadas mais populares, que são os artesãos, com aqueles que, né, já começaram a se incomodar em querer fazer ciência, mas sem estar sob a tutela e a observação da igreja, tá?
Bacana aí que ele falando a respeito de que até hoje não saberia dizer que a sociologia era considerada uma ciência, adorou a leitura, poxa, eu também fico muito contente com isso aí, tá? Bom, ah, e ele fala também da importância de que para a ciência evoluir naquela época era necessário estar subordinado aos estudos científicos, ah, e que era necessária a separação com a igreja, né? O que de certa forma me bateu uma dúvida para completar meu entendimento seria entender algo no último capítulo que me chamou a atenção, desenvolvimento científico do século das luzes, tá? E na página 19, terceiro parágrafo, mencionado o impacto que a sociologia causaria na compreensão do mundo. Quais foram esses impactos? Então, vamos lá. Desenvolvimento científico no século das luzes. Pois é, século das luzes. Ele colocou uma coisa muito importante. Quem é que vai falar a respeito do século das luzes? São os próprios franceses, os fundadores do Iluminismo, se contrapondo a esse período final da Idade Média, que eles chamavam de Idade das Trevas. Por que Idade das Trevas? Porque aquele conhecimento que era mais legal, que era mais interessante ser feito, a igreja fazia só dentro dela e não liberava. A partir das guerras protestantes, com os protestantes começando a duvidar exatamente que aqueles conhecimentos que eles não queriam, que a igreja não queriam liberar, então eles mesmos aproveitariam para poder pegar o quê? Aqueles conhecimentos que vieram do norte da África, que não estavam de posse da igreja, mas ficou de posse dos muçulmanos, e que com essa interpretação que eles faziam, eles falaram, vamos reinterpretar isso aqui. Isso vai ser uma coisa bem interessante, porque vai dar origem ao debate entre antigos e modernos, e os modernos, ou seja, aqueles do período do Renascimento, da primeira Revolução Industrial e da Revolução Científica, eles vão ver que tudo aquilo que eles estavam descobrindo ou redescobrindo, os antigos já sabiam. Então, os antigos, de um certo ponto de vista, eram mais modernos do que aqueles que estavam no século das luzes, 18, 19, 17, 18, 19, e que, de certa forma, achavam que tudo que eles estavam produzindo era moderno. Quando, na verdade, eles viram que tudo aquilo que eles estavam redescobrindo, que era antigo, porém se mostrou moderno de um outro ponto de vista. Tá? E aí ele fala o seguinte, que é mencionado o impacto que a sociologia causaria na compreensão do mundo. Sim, inicialmente a sociologia ela justificaria, digamos, a ordem social, no começo, lá com o Conte e tudo mais. Para a sociologia inicialmente, povos que nascem abaixo do Equador são preguiçosos porque faz muito calor, o sangue esquenta e não vai para a cabeça. Eram ideias completamente descabidas e preconceituosas. Por outro lado, para você ser considerado um povo civilizado, os franceses tinham como referência eles mesmos. Então, para você ser considerado civilizado, então você tinha que ser comparável aos franceses, o que é uma coisa errada. Tá? Então, a sociologia causou o primeiro impacto de uma certa forma, sendo ela própria uma sociologia etnocêntrica ou eurocêntrica, procurando sempre ter como referência a Europa e dentro da Europa a própria França. Mas depois de um certo tempo, alemães e ingleses vão colocar em questão essa visão, digamos, errada de que você não pode se comparar sendo o suprassumo da civilização com povos mais atrasados, porque se de repente aparece um outro povo mais avançado, né? Tanto é que isso é refletido, por exemplo, num belíssimo livro de H.G. Wells, olha lá, eu dando spoiler, né? Chamado A Guerra dos Mundos, onde você tem uma civilização extraterrena superior à nossa que quase nos destruiu, tá? Observação: o objetivo com o tempo é ajudar o discente a escrever uma resenha. Tá. Ele só copiou uma observação aqui, que é minha, no caso, né? Observação: o objetivo com o tempo é ajudar o discente a escrever uma resenha descritiva, aquela em que parece com resumo, mas não apresenta nenhum juízo de valor ou interpretação pessoal ou parecer crítico, mas apenas apresentando as características estruturais do texto com clareza, objetividade e organização. Mas eu estou gostando, porque essas pessoas que leram, elas já estão colocando algo delas, falam assim, ó, não sabia disso, no meu ver, tal e tudo mais. Ou seja, isso tudo é um processo de aprendizagem, e eu estou, assim, adorando, tá? As pessoas estão perguntando, tal, e daqui a pouco a gente vai começando a trabalhar isso. Bacana, muito bacana. Vamos lá, né? Deixa eu ver, entregue esse aqui, acho que já foi. Ops, né? Fechar aqui. Né? É que o aluno colocou um nome muito grande, eu não posso. Vamos lá. Tá?
Vamos lá. Quais ideias básicas e secundárias do texto? Quais conceitos e contexto apresentados no capítulo? O capítulo apresenta a evolução do pensamento científico entre o início do século XVII e o final do século XIX. Se inicia discorrendo sobre uma ciência mais atrelada ao místico e às crenças, que era apoiada também pelas organizações religiosas por serem um meio de endossarem suas religiões, principalmente a Igreja de Roma, sim, a Igreja Católica na época. O que teve como efeito uma evolução científica, tanto de pensamento quanto de novas ciências e conteúdos e métodos. Ao final do século XIX, a ciência era mais baseada na razão e já não levava em consideração base em algo que não poderia ser testado e comprovado. Serviu também como base para a ciência contemporânea. Perfeito, perfeito. Tá? Escreva aqui uma pergunta baseada em dúvida, esclarecimento ou falta de entendimento sobre o capítulo. Minha pergunta é em relação a quantas ciências místicas e negacionismo terem ganhado terreno hoje em dia, e também influências, sendo que as bases para uma ciência da razão já terem sido muito bem estabelecidas e permitindo aos grandes avanços que vivenciamos atualmente. Cara, perfeito. Em relação ao quanto as ciências místicas e negacionismo terem ganhado terreno hoje, é porque, infelizmente, as escolas são divididas da seguinte maneira: escolas para ricos, em que você ensina ciência, e as escolas voltadas para as camadas mais baixas da população como uma forma de controle. Isso é um fato. E você divide a educação em tradicional, acadêmica e científica e uh, profissionalizante, apenas com o intuito de dar emprego, mas não dar a oportunidade dessas pessoas que estão no ensino profissionalizante de terem ali, no caso, elas têm um vislumbre de ciência, tá? O que me leva também, né, a pensar naquele livro Admirável Mundo Novo, em que você, no final do livro, quando você leu esse livro Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, lá o próprio organizador, administrador do mundo, ele fala: olha, ciência é uma coisa que deve ser muito falada, mas deve ser pouco compreendida. Por quê? Porque se todo mundo aprender realmente o método científico, até aquelas pessoas assim menos capacitadas, aquelas pessoas menos qualificadas, aquelas pessoas que de repente não têm, digamos, um entendimento de ciência, teriam, de alguma forma, uma maneira de entender pelo menos um pouco do próprio mundo que os cerca, tá? Então, mesmo com toda aquela dificuldade de entendimento, mesmo aquelas pessoas que teriam essa dificuldade conseguiriam entender ainda alguma coisa, né? É, eu tô ouvindo um barulho aqui, mas a verdade é que é o seguinte, tá rolando o The Town aqui perto, aqui no autódromo, né? Quer dizer, perto, tem uma represa na minha frente, o autódromo tá lá, né? Beleza, muito bacana. Muito bacana a pergunta. Espero ter respondido. E se não respondi, eu peço para você duas coisas. Primeiro, que você, se não é inscrito, que você se inscreva, que você dê um like, tá? E que caso você não tenha entendido ou ficou alguma dúvida, que você coloque lá nos comentários qual foi a sua dúvida, que aí depois eu respondo, tá bom? Muito obrigado. Deixa eu fechar aqui. Entregue, tá? Vamos lá. Pá, pá, pá. Opa. Quais são as ideias básicas? Tá. E secundárias do texto. Quais são a ideia básica do texto? É que a formação da ciência contemporânea começa no Renascimento aperfeiçoado ao longo dos séculos. Perfeito, tá certo. Caracterizando uma ciência que se afasta das explicações teológicas e se aproxima do bem-estar social e da metodologia científica. Sim, havia uma preocupação com o bem-estar das pessoas. Verdade, bem colocado, né? A secundária é que a mentalidade desses pensadores se refletia na afirmação gradual do pensamento científico. Sim, o conceito apostatado pelo autor é que existe uma evolução gradual da ciência que foi se libertando, segundo ele, de amarras religiosas e se aproximando de uma abordagem laica racional, tal qual é praticada pela comunidade científica de hoje. O contexto apresentado pelo caminho é a mudança da concepção de ciência do Renascimento até chegar na contemporaneidade. Sim, é verdade, há uma evolução gradual da ciência, mas ela quebra com a filosofia da natureza. Por isso que é importante, aí no caso, o estudo da sociologia da ciência. Por quê? Porque a partir desse momento, a nossa ciência ela é vista como algo gradual. Mas não, ela é cheia de quebras, de rompimentos, né? De sucessivos começos em vários lugares. Tal. Ela não é uma coisa assim, digamos, uma reta de progresso, como pensavam os positivistas na antiga sociologia com as ideias de progresso, tá? Bacana. Tá legal aí.
Escreva aqui a pergunta baseada, né? Ao ler o capítulo, me perguntei qual seria a formação do autor e qual o contexto escrito da obra. Então, o autor, o Carlos Augusto de Proença Rosa, ele é formado como advogado e é embaixador. A última informação que eu tenho dele é que ele foi embaixador na Irlanda em 1996 durante o governo FHC, Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, para você poder se formar embaixador ou diplomata, você tem um estudo pesado de história. Não é só matemática, contabilidade, finanças, comércio, tal. Não, você tem uma formação pesada em língua portuguesa, uma formação pesada em história, né? Ciência política, tal. É uma das áreas, a diplomacia é uma das áreas seria, de certa forma, uma das áreas de humanidades, né? Se a gente for colocar assim, da grande área humanidades. Né? E para você se formar diplomata, embaixador, essas coisas todas, ou mesmo alguém que trabalha no corpo do serviço diplomático, tem que saber muito sobre ciência política, tem que saber muito sobre literatura, ou seja, você tem que ler muito mais que um advogado. Tá certo? O advogado também tem que ler muito se ele quiser se tornar desembargador, juiz, tal, e tudo mais, né? Lá no Supremo. Então, para você estar nessas altas instâncias, exige que você leia muito. E a atividade de advogado, que muita gente às vezes não considera ou não sabe, na área de humanidades, você precisa ter que ler muito. E coisas diferentes, inclusive aquelas que você não gosta. Por quê? Porque você tem que saber como o outro pensa. Tá? Então, isso nos leva, inclusive, lá no começo, de uma das primeiras perguntas ali que eu fiz a respeito. Agora não lembro mais, mas ela vai um pouco nessa direção. Né? Sim, sim. A ciência política, a antropologia, tal, tem muitas interpretações e tem aquelas que, digamos assim, elas chegam muito mais próximas desses conhecimentos universais ou consensuais, mas mesmo assim sempre fica faltando alguma coisa que, digamos assim, não fecha o raciocínio, certo? É aquilo que o Thomas Kuhn vai chamar num livro chamado A Estrutura das Evoluções Científicas de paradigma. O paradigma nem sempre é totalmente explicado. Não existem explicações fechadas a respeito de alguma coisa na área da humanidade. Sempre sobra alguma coisinha que não é respondido numa próxima geração. Então, ou seja, novas perguntas surgem em cima daquele assunto. Tá? Um, Almirem, pensei que qual a formação do autor e qual o contexto de escrita da obra. Se não me engano, ele escreveu em 2001, né? Pois me parece que ele tem um campo de análise muito amplo. Seu objetivo seria defender uma corrente de pensamento, sim, que favorecesse um tipo de metodologia científica que não é o único possível. Perfeito. Aí é que tá, gente. Não é um erro do autor ele se declarar um positivista, mas isso facilita o entendimento de quem está lendo a obra, como aqui, né, o aluno ou a aluna já falou que já percebeu que ele está defendendo uma metodologia científica e ela mesma já respondeu que não é a única possível. Tá? Tá perfeita a resposta. É isso aí mesmo. Entendeu o texto, tal. Beleza, né? Deixa eu ver aqui. Né? Esse aqui acho que eu já respondi. Ui, caramba, ficou bem grande. Esse capítulo em si fala sobre o autor fala o avanço da ciência, as consequências, suas eventuais consequências na sociedade, com o início do interesse de leigos sobre o assunto, mas também retrata as intervenções que a sociedade faz na ciência, como a religião está nela, pois o povo da época era extremamente religioso. Sim, gostaria de saber como que a religião, que é algo preciso ter fé, seria uma prova, pode ser integrado ao estudo da ciência, e ela é o extremo oposto. Não é bem assim. Ah, o que acontece? A religião ela vai se apropriar, né, no caso dos conhecimentos científicos que davam a possibilidade de você considerar coisas transcendentais ou místicas que lhe interessava, certo? Mas a própria igreja, no caso, ela também fazia estudos científicos com base naquilo que Aristóteles deixou. Tá? Então, digamos assim, a igreja ela preservou muito do conhecimento voltado mais para a filosofia do que para as artes técnicas. Lembrando que, durante a Idade Média, quem trabalhava era o povão. A igreja tinha como função proteger a alma dos povos. Os senhores feudais tinham como
como obrigação feudal, proteger a população. E a população das camadas mais baixas tinha que, no caso, trabalhar. Então, no caso, o conhecimento técnico ficou exatamente com a população, né, os artesãos, mas a própria igreja, aí no caso, né, ela procurava fazer exatamente esses estudos filosóficos, que tendo ali uma parte até observando, olhando para o lado místico, transcendental, de forma a manter uma certa dominação com causas inexplicáveis, como ele fala aqui no caso, né? Ou seja, se você precisa ter fé sem prova nenhuma, tá? Exatamente essa é a questão, né? Eles se apropriavam exatamente desses conhecimentos místicos e transcendentais e deixavam ali sem muita explicação, porque era necessário para manter um certo controle da população, a rédea curta. Beleza? Não entregue, não entregue, não entregue. Vamos aqui. Quais ideias básicas? A ideia básica do texto é reflexão sobre os períodos da Renascença, da ciência moderna na Europa Ocidental, do século XVI ao XIX, explicando que, embora tenha havido um grande desenvolvimento cultural e científico nesse período, a sociedade renascentista estava na transição da época medieval para a modernidade. O Renascimento, século XVI, é considerado como uma fase que estabeleceu as bases para o advento da ciência moderna, período de 1600 a 1900, em que se desenvolveram disciplinas como matemática, astronomia, física, química, biologia e sociologia. Perfeito. O capítulo também ressalta uma mudança na mentalidade em direção ao racionalismo e à utilização de metodologias científicas, o que causou uma quebra da subordinação da ciência à religião, seguida de sua separação. Perfeito. Objetivo direto. Tá? Vamos lá no próximo aqui. Opa! O texto tem como ideia principal a formação da ciência moderna, que tem suas origens na filosofia natural, e como a mesma, por sua natureza empírica e metodológica, inevitavelmente se divergiria da filosofia natural e da teleologia. Perfeito. Inicialmente, a ciência se encontrava sob a tutela da teologia e igreja, como forma de poder sobre o conhecimento e a reafirmação da natureza do divino. Porém, ao buscar conhecimento empírico e racional, fora da metafísica, a ciência seguiria por um novo caminho, buscando o bem-estar da sociedade, se estendendo por vários campos do conhecimento e para a vida do homem comum, se tornando um esforço em comunidade, sendo abraçada pela mesma com a criação de institutos de pesquisa, universidades, jardim botânicos, etc. Perfeito, muito bem, muito bem. A dúvida que ele tem aqui é quais são os principais pontos da formação da ciência moderna. Vixe, principais pontos da formação da ciência moderna? Isso aí já dá um curso. Bacana. Vamos lá. Principais pontos na formação da ciência moderna. Em primeiro lugar, fim das invasões bárbaras, conversão dos povos bárbaros ao cristianismo, surgimento de novos centros urbanos no norte da Europa, sede de conhecimento desses povos que eram bárbaros, que foram cristianizados no norte da Europa, quando eles olham para as antigas cidades do Império Romano, que estavam no meridiano europeu para baixo, as antigas cidades romanas. O próprio comércio, que junto dele trazem livros, trazem ideias, vontade de conhecer o que ocorre com outros povos, já que agora não são vistos como bárbaros. O conhecimento que estava nas mãos dos mouros, dos islâmicos, dos povos árabes, dos povos do norte da África, que o que sobrou do Império Romano e suas bibliotecas foi levado para a Europa, copiado. As revoltas protestantes, muito importante para poder liberar o direito de pensar coisas diferentes, que não tivesse sob a tutela da igreja. O próprio mecenato, né, os senhores feudais, alguns príncipes e reis que começaram a financiar, subsidiar a curiosidade científica de Galileu, de Michelangelo, Hieronymus Bosch, Boerhaave e vários outros, né? Basicamente, a gente tem aí os principais pontos da formação da ciência moderna. Se a gente quiser reduzir em poucas palavras, seria o renascimento em si, intelectual, urbano
comercial e artístico. Quando se fala em artístico, entendam artes mecânicas, e não apenas pintura, poesia, tá? Tá certo? Beleza? Então, deixa eu fechar aqui. Acho que essa foi a nossa última pergunta, né? Então, vamos voltar para cá. Vamos voltar para cá aqui. Noite, eu acho que eu já deixei. Tá, eu deixei uma outra tarefa. 24. Entregue dia 31. Beleza. Então, foi isso aí. Certo? Bom, gente, então deixa eu parar de compartilhar, de roubartilhar. Quanto tempo foi aqui? Eu nem vi, né? Não sei nem quanto tempo tá rolando essa gravação. Então é isso aí, gente. Eu já resolvi aqui o do terceiro CIP, tá? As duas leituras, né? O volume 1 de História da Ciência, que é da Antiguidade e o Renascimento Científico, o tomo 2, volume 1, A Ciência Moderna, né? Nós vamos ter um feriado aí, que é de 7 de setembro, então não teremos aula, mas fica aqui as explicações aí para quem não, para quem fez, né? E deixou anotado ali e tal, e é isso. Para você que não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, que ative as notificações e nos acompanhe aí, tá? Porque afinal nós vamos continuar mais desta live, entre aspas, né, de comentário dos exercícios. Ok? Muito obrigado, pessoal, pela sua participação. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Beleza? Forte abraço. Até mais.